Em 14 de outubro de 2017, o planeta Terra continuava sua órbita silenciosa ao redor do Sol, ignorando o fato de que, pela primeira vez na história registrada, a fronteira do nosso sistema solar havia sido violada por um intruso vindo do abismo profundo. Durante dias, um objeto estranho cruzou o nosso espaço, passando a uma distância que, em escalas cósmicas, seria equivalente a um sussurro no ouvido. Ninguém notou. Ninguém sabia que as leis da nossa vizinhança estavam sendo testadas. Somente 5 dias depois, quando o objeto já estava em sua trajetória de saída, fugindo em direção às estrelas a uma velocidade avassaladora, é que os nossos olhos eletrônicos finalmente o captaram. O que se seguiu foi uma corrida frenética contra o tempo. Astrônomos de todo o mundo desviaram seus telescópios de galáxias distantes e buracos negros para focar em um único ponto de luz tênue que se movia rápido demais para ser um habitante local. O nome dado a ele foi Oumuamua, uma palavra havaiana que significa mensageiro de longe que chega primeiro. Mas, conforme os dados chegavam, o mensageiro se revelava menos como um asteroide comum e mais como uma anomalia física. Ele não se comportava como uma rocha, ele não se parecia com um cometa. Ele era algo novo, algo que desafiava nossa classificação e que, ao sair, deixou para trás uma pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder. Será que acabamos de perder o primeiro sinal de inteligência além da nossa? Tudo o que conhecemos no nosso sistema solar segue uma coreografia previsível. De Mercúrio aos confins da nuvem de Oort, todos os objetos são escravos da gravidade do Sol, movendo-se em órbitas elípticas fechadas, círculos levemente achatados que garantem que, não importa quão longe um cometa vá, ele um dia retornará. Mas, quando Robert Verick, usando o telescópio Pan-STARRS 1 no Havaí, processou os dados da trajetória desse novo objeto, a matemática revelou algo impossível. A órbita não era uma elipse. Era uma hipérbole. Na mecânica celeste, uma órbita hiperbólica com uma excentricidade cifrão $1 significa apenas uma coisa: o objeto possui energia excedente. Ele não está preso ao Sol. Ele veio do espaço interestelar, atravessou o nosso sistema como um trem-bala atravessando uma estação de vilarejo e nunca mais voltará. Oumuamua viajava a uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 26 km por segundo antes de entrar em nossa zona de influência. Para colocar isso em perspectiva, se ele fosse um habitante do nosso sistema, a gravidade do Sol o teria freado muito antes. Mas ele era um náufrago de outro sistema estelar, possivelmente vindo da direção da estrela Vega, embora cálculos posteriores sugiram que ele pode ter estado vagando pelo vazio por centenas de milhões de anos. O impacto dessa descoberta foi sísmico. Pela primeira vez, tínhamos uma amostra física de outro lugar. Estávamos acostumados a estudar estrelas distantes através da luz, mas agora tínhamos um objeto tangível que havia passado pela zona habitável do nosso Sol. No entanto, a euforia da descoberta logo deu lugar à perplexidade. À medida que os telescópios em todo o globo, incluindo o Very Large Telescope no Chile, tentavam traçar o perfil desse visitante, perceberam que ele não trazia consigo as características que definem os visitantes de longo alcance. Ele não tinha uma cauda. Ele era perfeitamente limpo, um viajante estéril cruzando o vácuo. Quando pensamos em asteroides, imaginamos batatas espaciais disformes. Quando pensamos em cometas, imaginamos bolas de gelo sujo. Oumuamua não era nenhum dos dois. A primeira pista de sua natureza bizarra veio de sua curva de luz. Conforme o objeto girava em seu próprio eixo a cada 8 horas, seu brilho variava de forma dramática, um fator de 10 vezes entre o ponto mais brilhante e o mais escuro. Na geometria, isso só é possível se o objeto for extremamente alongado ou extremamente achatado. Os modelos sugeriram que Oumuamua tinha um formato semelhante a um charuto ou, como alguns físicos propõem agora, a uma panqueca, com uma proporção de aspecto de cerca de 10:1. Em bilhões de anos de observação astronômica, nunca encontramos um objeto natural no nosso sistema solar com tamanha disparidade. A maioria dos asteroides tem uma proporção de, no máximo, 3:1. Um objeto com 400 metros de comprimento, mas apenas 40 metros de largura, é uma anomalia estrutural. Se fosse uma simples pilha de escombros mantida pela gravidade, como muitos asteroides, ele teria se desintegrado sob as forças de rotação. Isso sugeria que Oumuamua tinha uma integridade estrutural imensa, composto por materiais muito mais densos ou rígidos do que o normal, talvez rocha metálica ou algo ainda mais exótico. Além de sua forma, a superfície de Oumuamua era estranhamente avermelhada,
um tom que indica uma exposição prolongada à radiação cósmica por milhões de anos no espaço profundo. No entanto, ele era surpreendentemente reflexivo para algo que deveria ser apenas poeira estelar. O brilho metálico e o formato geométrico quase artificial começaram a levantar sobrancelhas nos departamentos de astrofísica mais prestigiados do mundo. Por que algo tão diferente de tudo o que conhecemos em nossa casa cósmica decidiria passar exatamente pelo centro do nosso sistema? Seria um fragmento de um planeta destruído, uma lasca de gelo de hidrogênio puro ou, como a forma sugeria a mentes mais ousadas, uma estrutura projetada para minimizar o impacto com o pó interestelar? A anatomia de Oumuamua não fornecia respostas, ela apenas expandia o mistério, preparando o palco para o comportamento mais inexplicável de todos, que ocorreria quando ele começasse a se afastar do calor do Sol. No vasto tabuleiro de xadrez do Sistema Solar, todos os jogadores devem seguir as regras de Isaac Newton. Quando um objeto se aproxima do Sol, ele acelera devido à atração gravitacional. Quando ele se afasta, ele desacelera, como uma bola lançada para o alto que perde força conforme a gravidade da Terra a puxa de volta. Oumuamua, no entanto, decidiu trapacear. Em junho de 2018, uma equipe de astrônomos liderada por Marco Micheli, da Agência Espacial Europeia, publicou dados que deixaram a comunidade científica em choque. Ao rastrear a trajetória de saída do objeto, eles descobriram que ele estava se movendo mais rápido do que a gravidade solar permitia. Havia uma aceleração adicional atuando sobre o Oumuamua, um empurrão extra que o afastava do Sol com uma precisão matemática constante. Na astronomia, chamamos isso de aceleração não gravitacional. A equação do mistério. Para um objeto comum, a força resultante seria apenas cifrão F igual G contra barra fraca M_1M_2/R2 e cifrão. Mas para o Oumuamua, os cálculos exigiam um termo adicional, uma força externa cifrão contra barra delta F cifrão que não vinha de nenhum planeta ou estrela próxima. A explicação natural imediata para esse fenômeno seria o efeito foguete comum em cometas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo em sua superfície sublima, transformando-se em gás. Esse jato de gás atua como motor, empurrando o objeto na direção oposta. No entanto, havia um problema colossal nessa teoria. O Oumuamua não tinha uma cauda. Nenhuma nuvem de poeira, nenhum rastro de gás e nenhum sinal de vapor de água foram detectados, mesmo pelos telescópios infravermelhos mais sensíveis, como o Spitzer da NASA. Se ele estivesse expelindo gás suficiente para gerar aquela aceleração, o brilho da poeira ao seu redor seria impossível de ignorar. Além disso, um jato de gás teria alterado drasticamente a rotação do objeto, fazendo-o girar como um peão desgovernado. Mas Oumuamua manteve sua rotação rítmica e estável. Estávamos diante de um motor invisível, operando sem combustível aparente e sem deixar rastro. Foi nesse vácuo de explicações naturais que surgiu a voz mais audaciosa da ciência moderna, o Dr. Abraham A. V. Loeb, ex-diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. Loeb propôs o que muitos de seus colegas consideraram uma heresia científica, mas que, matematicamente, preenchia todos os requisitos do mistério. Ele sugeriu que, se o Oumuamua não era um cometa e não era um asteroide comum, ele poderia ser uma vela solar de origem artificial. O conceito de vela solar é uma tecnologia que a própria humanidade começou a testar recentemente. Baseia-se no fato de que a luz, embora não tenha massa, possui momento. Quando os fótons do Sol atingem uma superfície altamente reflexiva e extremamente fina, eles exercem uma pressão minúscula, mas constante. No vácuo do espaço, essa pressão é suficiente para acelerar um objeto a velocidades imensas sem a necessidade de uma única gota de combustível químico. A física da luz, a força exercida pela pressão de radiação solar, cifrão P_rad cifrão, sobre uma superfície de área, cifrão A cifrão, e refletividade, cifrão R cifrão, pode ser expressa como cifrão F igual contra barra fraca I contra barra dota A SC 1 mais R, cifrão onde cifrão I cifrão é a intensidade da luz solar e cifrão C cifrão é a velocidade da luz. Loeb argumentou que a aceleração não gravitacional de Oumuamua era perfeitamente proporcional à área de sua superfície voltada para o Sol, exatamente como se comportaria uma vela solar fina de menos de 1 milímetro de espessura. Isso também explicaria o formato bizarro do objeto. Se, em vez de um charuto, Oumuamua fosse na verdade um disco, uma panqueca geométrica e reflexiva, sua variação de brilho e sua aceleração fariam todo sentido físico. A comunidade científica reagiu com ceticismo feroz.
Hipóteses naturais alternativas foram propostas para evitar a conclusão alienígena. Alguns sugeriram que o objeto era um iceberg de hidrogênio ou um fragmento de nitrogênio sólido arrancado de um exoplaneta semelhante a Plutão. Essas teorias explicariam a aceleração sem uma cauda visível, pois o hidrogênio e o nitrogênio evaporariam de forma invisível aos nossos telescópios. No entanto, Avi Loeb rebateu, provando que um iceberg de hidrogênio não sobreviveria à viagem de milhões de anos pelo espaço interestelar sem se evaporar completamente sob a radiação das estrelas. O debate sobre Oumuamua tornou-se uma batalha entre o improvável natural e o impossível artificial. Estávamos olhando para um pedaço de lixo espacial exótico ou para um batedor robótico enviado por uma civilização que domina as estrelas há éons. Sem uma imagem de perto, o Oumuamua permanece como o teste de Rorschach da astronomia. O que você vê nele diz mais sobre suas crenças do que sobre a realidade do objeto. O Oumuamua está se afastando de nós a uma velocidade de aproximadamente 40 km por segundo em relação ao Sol. Ele já cruzou a órbita de Netuno e está entrando na região gélida do cinturão de Kuiper, onde a luz solar é apenas um brilho pálido. Para os telescópios atuais, ele é invisível. Mas para um grupo de cientistas e engenheiros da Iniciativa para Estudos Interestelares, I4IS, ele é o alvo de uma missão sem precedentes, o Projeto Lyra. O desafio é monumental. Como podemos alcançar um objeto que já tem uma vantagem de anos e se move mais rápido do que qualquer sonda que já lançamos? A resposta exige uma navegação planetária que beira a perfeição. O plano atual prevê um lançamento em 2028, utilizando uma série de assistências gravitacionais, o famoso efeito Stirling. A sonda passaria pela Terra, Vênus e Júpiter para ganhar a energia necessária. No entanto, para alcançar a velocidade de interceptação, os cientistas propõem uma manobra ainda mais radical, a manobra de Oberth. A sonda mergulharia em direção ao Sol para acionar seus motores no ponto de maior proximidade, periélio, onde a eficiência do combustível é maximizada pela profundidade do poço gravitacional. A física da manobra, a mudança final na velocidade cinética, cifrão contra barra ΔV cifrão, obtida em uma manobra de Oberth é dada pela relação entre o impulso aplicado e a velocidade orbital no momento da queima. Cifrão contra barra ΔV underline final φ igual contra barra SQRT V underline H2 mais contra barra ΔV 2 mais 2V underline H contra barra ΔV V underline H cifrão, onde cifrão V underline H cifrão é a velocidade de queda livre no periélio. Quanto mais rápido a nave já está se movendo ao ligar os motores perto do Sol, maior será o ganho de energia. Se lançada em 2028, a sonda do Projeto Lyra poderia alcançar o Oumuamua entre os anos de 2050 e 2054. Seriam décadas de viagem no vazio absoluto para um encontro que duraria apenas algumas horas. Mas o prêmio é inestimável, uma fotografia de alta resolução que poderia revelar painéis solares, antenas ou apenas a superfície porosa de um iceberg de hidrogênio. Seria o fim do debate e, possivelmente, o início de uma nova era para a ciência. O Oumuamua nos ensinou que o sistema solar não é uma ilha isolada, mas um porto de passagem. Estimativas estatísticas baseadas em sua detecção sugerem algo assombroso. Pode haver milhares de objetos interestelares cruzando o nosso sistema solar a qualquer momento, a maioria deles pequena e escura demais para ser detectada pela nossa tecnologia atual. Em 2019, o cometa 2 em Borisov tornou-se o segundo visitante interestelar confirmado. Ao contrário do Oumuamua, o Borisov era um livro aberto. Ele tinha uma cauda clássica, emitia gases e se comportava exatamente como um cometa esperado. Isso tornou o Oumuamua ainda mais estranho por comparação. Se o Borisov é o normal, então o Oumuamua é a exceção absoluta, a anomalia que se recusa a ser explicada. Estamos prestes a abrir uma nova janela para esses mistérios. Com a inauguração do Observatório Vera C. Rubin no Chile, equipado com a maior câmera digital do mundo, seremos capazes de realizar o Legacy Survey of Space and Time, LSST. Espera-se que este telescópio detecte dezenas de objetos interestelares todos os anos. Talvez descubramos que o Oumuamua não foi um evento único, mas o primeiro de uma classe de objetos que Avi Loeb chama de lixo tecnológico galáctico, sondas extintas ou detritos de civilizações que desapareceram há milhões de anos. O espaço pode estar repleto de arqueologia interestelar, apenas esperando por olhos sensíveis o suficiente para serem vistos. Oumuamua veio e foi como um fantasma na noite. Ele não nos enviou uma mensagem de rádio, não tentou pousar e não alterou o destino da Terra.
No entanto, ele mudou tudo. Ele nos lembrou de que o universo é vasto, antigo e cheio de segredos que não se curvam às nossas expectativas. Se ele foi uma rocha exótica esculpida por processos naturais que ainda não compreendemos, ele expandiu as fronteiras da nossa astrofísica. Se ele foi uma construção artificial, uma vela solar lançada por mãos inteligentes em um sistema estelar distante, ele foi o aperto de mão mais importante da história, um que quase perdemos por estarmos olhando para o lado errado. Independentemente da sua natureza, o Oumuamua foi um alerta. Ele provou que o lá fora pode vir até aqui. Enquanto o projeto Lyra permanece no papel e os telescópios vasculham o céu em busca do próximo intruso, ficamos com a lição de humildade que apenas o cosmos pode oferecer. Somos uma civilização jovem em um universo repleto de viajantes silenciosos. E o próximo mensageiro pode estar cruzando a órbita de Netuno neste exato momento, carregando consigo a resposta para a pergunta mais profunda de todas. Até que o encontremos, continuaremos olhando para o infinito, esperando pelo próximo visitante que decidirá atravessar o nosso pequeno e azul pedaço de eternidade.